Tudo Bom, bem. vou desejar, então, boa noite a todas e todos aqui presentes. Vou dar abertura à reunião de hoje. Nós, aqui no PT Lafayette, fazemos essa reunião semanal, todas as quartas-feiras, às 19 horas, e hoje a gente combinou a plenária regional, que a gente junta o nosso diretório aqui do PT com os diretórios dos demais municípios, né, do PT, dos demais municípios aqui da nossa região. É uma forma da gente conseguir melhorar o nosso contato mesmo, né, com os nossos companheiros aqui da região e, ao mesmo tempo, tentar coordenar as nossas ações desde o nível regional. Então, hoje, nós temos como tema, a nossa plenária, a análise de conjuntura. Então, todos estão convidados a fazerem apresentar para a gente as suas análises de conjuntura, pode ser municipal, regional, estadual, nacional, o internacional, né? Está em aberto. E eu queria começar, então, com o pessoal se apresentando, porque como nós temos os companheiros de fora, como bem disse o Francis, acho que é uma boa, né, que a gente se apresente. Pode ser assim? O Gabriel é de Ouro Branco. E aí vamos descobrir os outros. Pode começar pelo Gabriel, Tá bom. Ele barbudo, ele tem mais cacife. Ô, gente, boa noite, então, para todas, para todos aí. Como foi dito, eu sou o Gabriel. Hoje eu trabalho no IFMG. Bom, já fui, assim, há um tempo atrás eu fui membro do PCB. Aí, quando o Roberto Freire fez aquela... Bom, eu acho que todo mundo conhece a história do PPS e tal, eu me desliguei do partido. Eu confesso que eu fiquei um tempo bastante desiludido com política partidária e já há pouco tempo atrás eu resolvi engajar de novo, que eu acho que é um momento que a gente vive, um momento muito, muito cruel, né? Um momento muito... A gente vive aqui no Brasil um momento drástico assim, da nossa história, e eu acho que a gente precisa dar as mãos, somar esforços e criar uma força aí contra essa corrente aí dessa barbárie que a gente tem visto aí em todas as ações. Então, estou aí para a gente construir junto. Obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo novamente aqui na nossa plenária e sigamos em frente. Wander, por favor. Meu nome é Wander Rezende, eu sou professor da rede pública aqui de Conselheiro Lafayette. Eu, assim, participo das reuniões do PT, sou sempre muito bem recebido aqui, mas eu realmente não sou filiado, né, a um partido, mas eu tenho uma ligação muito forte aqui com o PT, mas eu realmente, assim, sempre tenho uma vontade, mas ainda não consegui colocar em ato ainda a filiação. E sempre agradeço a presença aí de vocês e a recepção sempre tão calorosa de todos vocês. E Marcelo, Álvaro, todos que estão aqui, o Francis, o Sérgio, aí, são os que eu conheço mais da turma que está aqui. É sempre um prazer estar aqui. E sou diretor do Sindiúte, em Conselho Lafayette, Sindicato Trabalhadores de Educação, embora estou um pouco afastado. E, Gabriel, vamos ver se a gente conversa depois sobre essa questão de educação aí, ver se a gente consegue armar alguma confusão por aí. Com certeza, estamos juntos. Obrigado, Wander. Viviane, agora pedir também para se apresentar. Viviane Azevedo. Você tem que ligar o microfone, Viviane. Deu certo agora, né? Agora deu. Boa noite, né? Eu sou aqui da cidade de Entre Rios e até então tem pouco tempo que eu consegui filiar no PT, né? E é igual o Gabriel falou, esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que unir, né? Para aumentar as nossas forças, mas entendo muito pouco de política, né? Mas estamos aí para defender o nosso país, então a gente vai trabalhando da melhor forma, né? E eu até tenho pouco tempo que eu participo do grupo, e hoje eu vi o link e falei, não, eu vou entrar para a gente ir aprendendo um pouquinho, né? Mas desde já eu agradeço. Beleza. Eu tenho licenciatura plena em geografia também, sou apenas contratada, né? Mas aí a gente vai trabalhando da melhor forma. Muito obrigada.
O Robson também entrou aí de Itabirito e o Delson de Rispera. Quem vai? Beleza, pode ser o Adelson primeiro, e depois o Robson, pela ordem de chegada. Boa noite a todos, né? Meu nome é Delson Rezende Pontes, eu sou professor também, né? Estou vendo que tem vários colegas aí. Eu atuo aqui na região de... Eu moro aqui na cidade de Rispera, né? E atuo nos municípios próximos aqui, em escolas estaduais também, né? E eu moro, né, na zona rural aqui de Rispera. Eu moro num sítio, né, numa roça mesmo, né? E eu acho que a gente tem muito, né, na nossa região, muito a construir, muito a fazer, né, na questão rural, né, na questão urbana, das periferias, tem muita coisa que nós podemos construir, né? Eu sou filiado ao PT recentemente, né? E eu estou aqui hoje, né, para aprender um pouco mais com vocês, né, para contribuir. Eu acho que na vida a gente tem que contribuir trabalhando, né, em várias frentes. Essa pandemia atrapalhou um bocado a gente, né? Devido a essa pandemia, a gente está fazendo essas reuniões, esses encontros online, né? Que de um lado é bom, mas também esse contato pessoal é muito importante, né? Mas a gente tem que também tirar proveito de estar, às vezes, num lugar distante, poder conversar com pessoas, ter uma boa conversa com todo mundo. E eu estou pronto sempre para a gente contribuir e ajudar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Nós que agradecemos a presença, viu, Adelson? Bem-vindo à nossa reunião aqui também. Agora o Robson, por favor. Boa noite a todos. Sou Robson Salomão, Itabirito. Sou filiado ao PT desde 95, mas antes disso a gente já vinha militando. Eu antes, né, já militava na oposição desde os anos 70 e assim, aí a gente acaba desenvolvendo um olhar um pouco diferente em virtude de saberes e olhares que a vida nos deu. Aqui eu já atuei como professor na rede pública estadual, como secretário de urbanismo aqui do município, e atualmente vou atuando como autônomo, como engenheiro agrimensor, isso na vida profissional. E agora, na vida política, a gente tem um enfrentamento local, uma coisa horrível, mas que todas as dificuldades, todos os enfrentamentos que tivemos que fazer, só nos deu mais força e mais animação para poder continuar a luta. Obrigado pela presença, Robson Salomão, nosso companheiro de Itabirito. Agora a Ângela Cristina, por favor, Ângela. Tem que liberar o microfone. Boa noite. Eu sou Ângela Cristina, né? Acho que tenho 5 anos mais ou menos, né? Não entendo muito de política, né? Igual a nossa companheira aí falou, mas assim, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né, pessoal? E assim, sou dona de casa, sou cabeleireira, o máximo de pessoas que eu posso ajudar a explicar, né? Movimentar as pessoas. Estão cegas, né? Estão cegas, não estão vendo os pontos. O que eu posso ajudar, eu estou aí, aprendendo também, né? Então tá, gente. Nossa companheirona aqui de Lafayette mesmo. Obrigado, Ângela, pela presença. O Leandro, podia se apresentar, Leandro, para a gente? De Itabirito também. Boa noite, vocês me escutam? Me escutam, sim, né? Sim. Boa noite a cada um e a cada uma. Sou Leandro, aqui da cidade de Itabirito. Satisfação estar com vocês aqui. Vamos seguindo aí. Abraço. Obrigado, Leandro, pela presença e participação com a gente aqui. Helena, podia se apresentar para a gente agora, por favor? Oi, gente, boa noite. Sou Helena,
O Lucas também está aqui assistindo vocês, ó. Para matar a saudade. Doido para voltar aí pessoalmente aí. Tô doido meu. Que legal, ano que vem a gente vai voltar, pode ter certeza disso. Se Deus quiser, tá dando saudade já. Tá dando mesmo. Obrigado, Helena. Sérgio, por favor. Mais uma vez, boa noite para todos. Sou Sérgio, meu nome é Sérgio, sou do Partido dos Trabalhadores daqui de Conselheiro Lafayette, do Movimento de Trabalhadores Cristãos, Associação de Moradores aqui do Siderúrgico. Já morei também no bairro Topaz, onde fui participante da associação também, no bairro Satélite, onde já morei também, atuei na associação. E sou também servidor público municipal, faço parte também do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Lafayette. Obrigado, Sérgio. O Marcelo agora, por favor, Marcelo. Boa noite, meu nome é Marcelo e eu sou secretário de comunicação aqui do PT de Conselheiro Lafayette. Beleza, Francis? Tem que ligar seu microfone, Francis. Vice-presidente do PT e também do Movimento de Trabalhadores Cristãos, e na luta para fazer funcionar o Conceia aqui em Lafayette. Eu sou do Conselho Municipal de Habitação também. Um abraço. Obrigado, Francis. A Lila que entrou agora, Lila, você podia se apresentar para a gente? Só falta você, para a gente começar aqui a passar para o tema. Tem que liberar o microfone. Bom, enquanto eu espero ela liberar aqui, eu sou o Álvaro, sou militante do PT já há bastante tempo e estou atualmente exercendo o segundo mandato como presidente do PT Municipal de Lafayette. É isso. Pessoal, o Marcelo já se inscreveu. O nosso tema hoje, a nossa plenária hoje, é para a gente fazer uma avaliação de conjuntura, né? E aí está em aberto, pode ser conjuntura municipal, regional, estadual, nacional, internacional, da forma que vocês acharem melhor. Seria interessante se a gente ouvisse de vários os nossos companheiros e nossas companheiras todas pudessem fazer as suas avaliações, seria interessante para a gente pudesse ter um conjunto maior. Então, eu começo com o Marcelo e depois é o Francis. A inscrição pode ser feita pelo chat, que é essa coisa de mensagens, que tem esse balãozinho de mensagens aqui na chamada. Ou então, deixa eu ver se esse negócio tem lugar de levantar a mão, não tem não. Ou então a pessoa avisa, se não estiver conseguindo fazer o chat, só avisar rapidinho que a gente põe o nome aqui, tá? Pode ir lá, Marcelo. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos, dar início a mais uma análise de conjuntura, que é toda terceira quarta-feira do mês, né? Penúltima quarta-feira do mês, a gente tem reunião todas as quartas-feiras, e a terceira de cada mês é a análise de conjuntura e a última é o CinePT. Eu separei alguns assuntos aqui que eu acho interessante, porque a análise nacional e internacional são duas que me interessam muito, né? Então eu separei alguns assuntos, vou fazer alguns comentários, não sei se vai dar para fazer nesses 3 primeiros minutos iniciais, mas já queria elencar aqui sobre o que eu gostaria de falar, né? Reforçando, né, que o ano que vem nós temos uma eleição, 2022, e estou vendo aqui que tem muitos companheiros de outras cidades, né, do PT, isso é muito bom. E assim, deixando para eles também a minha posição, o pessoal daqui de Lafayette já conhece a minha posição, mas eu acho que é interessante para a gente se conhecer, eu colocar essas questões novamente. Eu acho que a gente está indo para uma eleição decisiva em 2022 e eu acho que é tudo ou nada, né? Não dá para ser meio termo. Eu acho que nós temos que ir para a eleição com um programa radical mesmo, de ruptura com esse sistema,
e com um diálogo muito direto com o eleitor, de dizer para o eleitor o seguinte: olha, se for para votar no Lula e votar em senador e em deputado da direita, não precisa nem votar no Lula, porque nós não vamos conseguir fazer nada, pessoal. Se a gente não tiver base no Congresso, a gente não consegue fazer nada. A conciliação de classes que o PT fez em 2002, ela não é mais viável agora, porque a burguesia não quer o PT de volta. Isso está muito claro. Eles não querem. Então é muito difícil, praticamente impossível, que o Lula, com toda a habilidade dele, ele consiga reeditar uma conciliação de classe como ele fez em 2002. Então eu tenho falado isso muito para os companheiros do partido, que o PT precisa ter essa coragem de ir para a eleição e ter um diálogo com a população, e com um programa de radicalização mesmo, taxação de grandes fortunas, reestatização das empresas, reforma do judiciário, reforma das polícias, e auditoria da dívida, e falar isso mesmo, não pode ficar escondido no programa de governo. Tem que ser dito isso no programa eleitoral, tem que ser dito nas entrevistas, tem que ser dito nos debates, e nenhuma aliança com a direita, pessoal. Nenhuma aliança com a direita. Nós temos que ir com a esquerda, fazer uma campanha junto com a esquerda, e nada de aliança com a direita. Então, partindo desse pressuposto, eu queria colocar aqui alguns assuntos que eu acho que é bem interessante para a gente discutir. É um mês, né? Aconteceu um mês, aconteceu muita coisa. Eu não sei se vocês viram aí o vazamento daquele banqueiro, André Esteves. Eu acho que é um negócio que a gente podia comentar aqui. Sobre a PEC 05, né, do Ministério Público, que não foi aprovada. Inclusive, não foi aprovada com votos da esquerda, né? Então a gente tem que ter uma posição muito crítica com relação à esquerda também. O fato do TSE não ter cassado a chapa do Bolsonaro, esse é um assunto também que rende muito debate nosso aqui, para mostrar de uma vez por todas que essa justiça é burguesa, que nós não devemos esperar nada dela. O caso do jogador de vôlei, eu acho que é interessante também a gente comentar aqui, porque isso tem muito a ver com o que está em jogo hoje nas discussões identitárias e tudo. Qual a posição nossa diante do identitarismo? A derrota da esquerda agora na Argentina, isso diz muito também para a gente. A derrota do impeachment do Piñera lá no Chile, isso diz muito para a gente também. E a vitória do Daniel Ortega lá na Nicarágua também diz muito para a gente. Bom, eu já deu aqui meus 3 minutos, já iniciei aqui sobre o que eu gostaria de falar. Aí eu vou me reescrever para a gente Marcelo, poder... eu marquei 5 minutos, Marcelo, para cada. Ah, tá. Eu marquei 5, se você está 3, pode continuar. Não, beleza, então. Bom, pessoal, então, começando aqui com o vazamento do André Esteves, né? Não sei se vocês viram, ficou claro a relação promíscua entre o governo e setores empresariais. Ou seja, o governo burguês é isso, pessoal. Eles têm um diálogo direto com os banqueiros, com os especuladores, com os grandes empresários, com a Fiesp. Agora, você que é professor, você que é funcionário público de baixo escalão, você não tem esse diálogo direto com o governo, né? E isso daí mostra que a nossa democracia é uma fantasia, é uma ditadura da burguesia. A democracia que nós chamamos de democracia hoje nada mais é de que uma ditadura da burguesia disfarçada de democracia. E essa gravação do André Esteves deixou isso muito claro. Porque eles, os empresários, eles têm interlocução direta com as pessoas que decidem no governo. O André Esteves foi consultado pelo presidente do Banco Central sobre taxa de câmbio. Sabe, isso é absurdo. Essa relação promíscua que tem. E a gente sabe que isso acontece, né? Então, a conversa que foi gravada, apesar da gente já saber disso, ela revela muita coisa, porque revela como essa elite nossa despreza a população brasileira,
Como despreza o drama, tá, já vou concluir. Como despreza o drama da população brasileira, como eles articulam e jogam com a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Como nós somos peões nesse xadrez, enquanto os reis, rainhas e os duques articulam tudo nas sombras, né? Então esse vazamento dessa reunião do André Esteves com investidores é muito longa, né? Mas assim, eu aconselho que as pessoas vejam, porque é interessante a primeira parte, até meia hora, 40 minutos, são 2 horas, eu acho, de gravação, mas os 40 primeiros minutos são bem reveladores. Mas aí depois eu continuo a colocar aqui a listinha que eu fiz. Obrigado. Beleza, Marcelo, obrigado. Agora, então, o Francis e depois... Fala, Francis, depois acho que depois é o Wander. Gente, também vou pegar primeiro o internacional. Eu estive na Bélgica durante 14 dias com meus parentes e me chamaram a atenção 2 coisas. Primeiro, todo mundo preocupado de novo com o vírus, né? Coronavírus. A 4ª onda, lá fala em 4ª onda. Inclusive, os de 60 para cima já estão recebendo uma terceira vacinação, né? E eu não sei se posso fazer um link, mas todo mundo está na escola lá, né? Voltou para a escola, bonitinho. O Zema também obrigou todo mundo aqui. A Lafayette já temos 2 crianças com Covid, né? Que eu sei. Outra coisa, na Bélgica também todo mundo sabe muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil, né? O nosso genocídio é conhecido internacionalmente. E logo o Lula está lá agora, né? Fazendo as conversas na França, para todo lado, na União Europeia, né? Então, é isso mesmo, a Europa está preocupada, né, com o nosso Brasil. Por isso que dá um certo ânimo, né? Porque nós tem mais de 1 ano, né, que nós estamos, na verdade, já há muitos anos, assim, para todo militante, mas que a gente está numa luta contra praticamente uma coisa impossível, achando que consegue tirar. A gente está, assim, num momento assim, muito difícil para a militância. Mas é isso aí, a gente já sabe que agora até o final. Inclusive, eu queria até fazer um apelo, né? Não somos poucos aqui, mas a gente pode colocar nos grupos. Cada um tem uma capacidade, né, porque às vezes alguns são muito sobretarefados, né? Tipo assim, eu gostaria muito de falar, eu tenho uma oportunidade de falar numa rádio comunitária aqui em Lafayette. Não dou conta porque tem que mexer com outras mobilizações, né? Primeiro foi a questão dos setoriais, agora estou substituindo a secretária aqui do PT que achou um emprego, como que chama, com a semana inteira, né? Poder trabalhar, em vez de 2 dias na semana, e assim vai. Então, eu acho importantíssimo cada um, né, assumir o que pode fazer, para liberar quem, às vezes, tem um espaço maior, né, igual o Padre Lamberto, aqui em Lafayette. Eu fui na missa sábado à noite, falou 2 vezes mal do Bolsonaro e deu uma indireta assim para falar como que com Lula estava diferente. Então, até o padre, né, tem que entrar nisso, não tem outro jeito. Se tiver uma consciência um pouco, vamos falar, politizada. Ele também falou lá na Rádio São Francisco, e lá eles foram perguntar, né, como que sai dessa problemática toda. Aí ele deu exemplo, que na Bélgica os impostos para os ricos são altíssimos, e que se você não produz, aqui, quando você coloca os gados, resolve, mas você tem que produzir. O pessoal calcula lá quanto que você consegue produzir numa área, propriedade. E os impostos vão em cima daquilo que você poderia estar normalmente produzir. Então, se você não produz, se você não faz nada, você paga impostos, aí você prefere até vender, e assim você acaba dividindo
né, os terrenos. Os grandes castelões lá, acabou na França, na Bélgica, né, tinha muita gente. Castelo, inclusive, na minha cidade, com 4 mil habitantes, tinha um castelão, morava em Bruxelas. Mas ele também vendeu. Aí tem empresários que compram, mas vão ter que dar um jeito, ou paga impostos, ou, né, ou faz produzir. Por enquanto, seria isso, porque tem muita coisa para contar, mas eu estava escrevendo, eu estou também fazendo arte, então vamos embora. Mais gente boa aí. Tá bom então, Francis. Então agora é o Vander, e depois o Marcelo, e depois eu. Vou passar, depois eu falo. Quero ouvir o pessoal de fora primeiro. Valeu, obrigado. Desculpa. Tá bom. Então, o problema é que ninguém de fora se inscreveu, Vander. Tá só eu. Então, deixa eu fazer o comentário, então. Eu achei muito interessante o panorama aí que o Marcelo fez, né? Alguns pontos realmente, assim, a gente, acho que eu compartilho com ele, outros eu discordo veementemente. Eu acho que, assim, alguns pontos realmente a gente tem que pensar, com certeza, nesse movimento. E quando ele fala sobre a questão do não impeachment do Piñera no Chile, a gente vê aí uma questão de América Latina rapidamente, né? Você tem um processo aí também não só de não impeachment do Piñera no Chile, né, que seria o presidente do Chile, mas também de ascensão da extrema-direita. Hoje, o candidato da direita está fora da briga. A briga está entre a centro-esquerda, porque a esquerda mais tradicional foi alijada do processo, perdeu nas primárias coletivas, né? Você tem uma centro-esquerda e você tem ali uma extrema-direita. Um discurso de um candidato que está crescendo, que está cada vez tendo mais destaque, que é praticamente um Bolsonaro chileno. Você tem na Argentina também, além da derrota enorme que o partido da Kirchner teve agora, também aí na eleição anterior, nas prévias, né, presidenciais, você teve aí um processo de um avanço também de um candidato de extrema-direita também muito forte em Buenos Aires, principalmente. Um nome que vai surgindo com uma força assustadora. Também de extrema-direita, muito mais à direita do que um Macri, que não chega nem perto, que seria uma centro-direita, de certa forma. Aí você vai ter esse movimento também, para a gente expandir um pouquinho isso, assim, o que está associado, né? A gente tem que falar sobre Cuba, acho que é necessário ver uma análise mais contundente sobre a Cuba. Eu vi alguns comentários, alguns grupos que eu faço parte, realmente assustadores, da forma como está sendo vista a questão dessas ações, e a gente vai vendo como em Cuba hoje está tendo aquela velha história da Revolução Colorida, movimentos financiados pelos Estados Unidos, pelas organizações americanas, sendo cada vez mais avançando e estão sofrendo, claro, uma cobertura mundial gigantesca. E para mim é assustador que algumas pessoas da própria esquerda, aqui de Lafayette, que se colocam como esquerda, né? Eu até tenho dúvidas sobre isso, mas se colocando em grupos diretamente contrários ao governo de Cuba e defendendo muitos desses articuladores aí que a gente, pelo menos pensa-se, pela mídia que eu acompanho, pelas notícias internacionais que eu leio, que realmente é um movimento de desestabilização, como já aconteceram vários outros aí. Nas primaveras árabes da vida, em 2013, em outros movimentos aí. Então é bem assustador esse movimento que está acontecendo em Cuba e em outros locais. A gente vai para a Europa também, se a gente pensar, lá o Lula hoje, né, aquela viagem maravilhosa que ele está fazendo pela Europa, encontrando com o futuro primeiro-ministro da Alemanha, com o Macri, que é o presidente, que ele pode ter muita resistência ao Macri, mas é muito significativo o Lula ser recebido com honra de chefe de Estado na França, né, que é um país bastante tradicional, Macron, reconhecido, né, como uma das grandes lideranças da União Europeia. E, ao mesmo tempo, lá também, a extrema-direita também avançando nas prévias. Hoje, o segundo e o terceiro candidato mais à frente aí nas eleições na França é a Marine Le Pen, que está ficando em terceiro, e um outro candidato, que eu esqueci o nome agora, que está em segundo lugar. É assustador também o que está acontecendo na França. Se esses dois se unem, realmente fica muito complicado, o que pode acontecer na França aí com uma ascensão bastante forte. E também a Alemanha também tem um crescimento da AfD, né, a Alternativa para a Alemanha, na última eleição também ganhou bastante. Os países da Europa também estão tendo uma força muito grande na direita. Então, por isso que a minha leitura inicial, né, que muitos não estavam presentes, mas a gente fala, conversando rapidamente ali, que é um temor que eu tenho muito grande de Brasil no ano que vem. Eu tinha até anotado, né, o que vai acontecer.
E principalmente o ponto que me assusta mais é o Moro entrar com 10% nas pesquisas. Sei que pesquisa uma eleição não conta muita coisa, mas realmente é assustador você ver você ter hoje o segundo e o terceiro colocado, o Moro e o Bolsonaro, ali na maior parte das pesquisas estão aparecendo, né, sendo dois candidatos de direita e extrema-direita. Uma direita, assim, direita e extrema-direita. Isso é muito assustador, porque se você pensar, eles vão dividir os votos no segundo turno, espero que o Lula consiga voto suficiente para ganhar em primeiro, porque se for para o segundo turno, realmente eu temo muito pela própria eleição do ano que vem. Porque, assim, é um processo que está, assim, deteriorando muito com essa entrada no muro aí, eu acredito. E acho que a gente tem que pensar sobre isso, claro que não discutir isso aqui agora, talvez, mas pensar sobre esse processo, porque essa diluição que está acontecendo na esquerda também, eu acho que, assim, eu concordo nesse sentido, assim, de que é necessário uma frente, eu discordo nesse sentido do Marcelo, porque eu acho que vai ser necessário uma frente mais ampla para tentar ganhar em primeiro turno, incluindo até, às vezes, aí, alguns do centro, porque se não fizer essa colisão de centro, já deu 5? Beleza, então para agora, depois eu me inscrevo no outro momento. Obrigado. Pode concluir, ué. Só avisei os 5 minutos. Não, depois eu faço, que senão fica invadindo e o cara começa a falar e esqueço de parar. Não. Aí eu inscrevo. Então escreve de novo, por favor. Beleza, tranquilo. Tá. Então é o seguinte, pessoal. Tá aqui agora o Marcelo, eu e o Robson Salomão se inscreveu e o Gabriel. Eu, por mim, eu gostaria de ouvir também. Faria o que o Wander disse. Passava, então, para que os companheiros Robson e Gabriel possam falar primeiro. Marcelo, pode ser assim? Pode ser. Então tá. Então Robson e depois Gabriel. Olha, eu gostaria de compartilhar vivência, olhares, né, que a gente teve, porque eu sempre falo que participei intensamente nos anos 70, mas como vítima indireta, né, de filho de quem lutou em 64, e aí todo esse episódio que hoje resulta, eu vejo isso como uma novela repetida, como coisas que aconteceram e que se repete com nova roupagem. E eu gostaria de citar um fato, quando a Comissão da Verdade deu direito àqueles que foram torturados, perseguidos no golpe de 64, direito à indenização, nós conseguimos fazer um resgate de vários operários que tinham sido, que no golpe tinham sido mandado embora da companhia, não podia, lá em João Monlevade, não podia morar, tinham que ficar 100 quilômetros fora da siderúrgica, e as famílias sofreram coisas absurdas. E agora, deve ter uns 15 anos, foi no governo Lula, a gente conseguiu o direito à indenização e as pessoas encontraram a casa da minha mãe lá em Monlevade, onde nós fizemos a inscrição. Então chegou um senhor velho, já em torno já deveria ter na época mais de 70 anos, e ele achou o meu biotipo parecido com o do meu pai, companheiro dele do golpe militar, 64, e esse senhor se emocionou. E ele se emocionando, ele em lágrimas, ele me abraçou e olhou para mim e me disse assim: moço, olha, me chamam de comunista. Olha, se eu sou comunista, moço, mas aquele senhor pouco alfabetizado, mas lutador, um trabalhador que deu aula para nós em termos de todos os direitos que chegou até hoje. E aí eu fui falar com ele, claro que eu não conheço muito, mas o que era o comunismo, o socialismo, governos, e que não havia nada de mal naquilo. Esse senhor olhou para mim, as lágrimas pararam, e eu já estava emocionado também, porque não é fácil você ver uma pessoa idosa, né, em prantos. E ele virou para mim: uai, moço, é isso? Então eu sofri a minha vida inteira
por uma coisa que não era verdade, eu imaginava que era outra coisa. Mas por que eu estou relatando isso? Eu estou relatando isso pelo seguinte: o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós sonhamos, como está ainda distante da cultura de opressão que já está sendo feita há 500 anos, a culturação da população. E esse enfrentamento nós temos que fazer, porque nós pensamos, é tão bom nós encontrarmos aqui e falarmos, e nós temos identidade com tudo que se fala, com tudo que se pensa. Mas quando a gente sai para conversar externamente com a sociedade, com as pessoas, com a visão que as pessoas têm diante de tantos fatos, eu me sinto um pouco impotente em não perceber o que essas pessoas sentem, o que essas pessoas são, vítimas de uma culturação de décadas, de séculos. E eu acho que talvez a nossa ansiedade possa não permitir que a gente avance, porque a gente quer resolver isso já, mas existe uma certa dificuldade em virtude do tempo, da intensidade e do que se foi formado no conceito popular, no coletivo, no pensamento coletivo. E eu, sinceramente, eu me sinto um pouco impotente e acho que nós temos que trabalhar na formação desse pensamento coletivo, no sentimento da sociedade. E, sinceramente, se vocês perguntarem, então, o que fazer? Eu não sei. Eu acho que nós temos que fazer. Obrigado. Nós agradecemos, Robson. Então, agora é o seguinte, inscritos aqui até o momento, está o Gabriel, o Marcelo e o Álvaro. E a Ângela também pediu aqui pelo WhatsApp. Vamos lá, então, gente. Bom, eu acho que está claro, assim, como a luz do dia, que a burguesia brasileira não quer a volta do Lula. A grande mídia corporativa negligencia. Hoje parece que a Globo News deu, né, a reunião entre o Macron e o Lula, mas eles têm negligenciado essa cobertura porque não podem dar um espaço. É impensável para a grande mídia. O Estadão jamais vai falar que o Lula foi recebido com honras de chefe de Estado na Europa e pelos mesmos governantes que se negaram, né, a encontrar com esse cara aí que está na presidência. Então, é claro isso para a gente. Eu entendo muito a fala do Marcelo, quando ele diz que a gente precisa de, uma vez que a gente está nessa situação, a gente precisa de radicalizar a esquerda, e eu acho que é necessário a gente ter um grupo mesmo a todo momento lembrando quais são as bases fundantes, né, do partido, essa ideia de radicalizar o discurso e a prática. E quando eu digo radicalizar, eu estou querendo ir na raiz, ir na profundidade da discussão desses temas, com a seriedade que esses temas merecem, né, na discussão. Então, porque, assim, talvez seja uma saída muito interessante, uma vez que a burguesia pode acontecer o que for, o Partido dos Trabalhadores pode fazer o acordo que quiser, a aliança que quiser, que vai ter um grupo, né, essa burguesia brasileira, que ainda vai ser refratária ao Lula por tudo aquilo que, quer dizer, essa burguesia que quer um Estado mínimo, mas quer um Estado mínimo para a classe trabalhadora. Para si mesmo, ele quer um Estado protetor. Quanto mais protetor e quanto mais for um Estado que consiga garantir os, entre aspas, aí, direitos, né, que eles acham que tem, é sempre muito, muito bom. Eu acho que e talvez não vai ser uma saída a curto prazo, com certeza, mas esse olhar para as bases, para as questões ligadas, a gente está com muito professor aí, né? Eu também, eu acho que é um processo de formação mesmo,
a escola saiu no Estadão, mas acho que saiu porque agora eles não têm mais como não falar, né? Eu acho que chega um momento que fica impossível não falar, mas o tanto que eles conseguiram negligenciar isso, fica muito escondido. O próprio Estadão hoje deu uma ênfase, tem dado uma ênfase muito grande para as prévias do PSDB, como se isso representasse alguma coisa. Né? Quer dizer, eles vão lutar para quem vai ter 2% de voto, pelo amor de Deus. E isso vira notícia no Estadão. Então, assim, eu acho que essa escolha está feita, né? A gente tem, por outro lado, uma possibilidade de pegar bons exemplos, né? De uma capilaridade, de uma conversa com as bases. Eu digo isso, por exemplo, com um exemplo que nós tivemos na campanha para prefeito na cidade de São Paulo, com o que o Boulos conseguiu fazer, atingindo, né, uma quantidade muito grande de pessoas. Ele fez, de certa forma, aí um crossover. É claro que existe, do mesmo jeito que existe essa aversão à figura do Lula, existe a figura do Boulos, né, com certeza. Então, assim, eu acho que a gente precisa de uma identidade, e eu concordo muito que essa ideia da radicalização do discurso é sempre muito importante. Dando um peso muito forte para a área de educação, se vocês me permitirem, eu vou ler aqui um pequeno trecho, é coisa muito pequena, um parágrafozinho. Abre aspas. Nosso trabalho no domínio escolar consiste em derrubar a burguesia e declaramos abertamente que a escola, fora da vida, fora da política, é uma mentira e uma hipocrisia. Quem disse isso foi Lenin no primeiro congresso de ensino em agosto de 1918, na União Soviética revolucionária, reformada. Olha que coisa interessante, né? Hoje se discute tanto, a burguesia fala tanto a respeito da tal da escola sem partido, que tem um partido, né, que tem uma ideologia e que quer, na verdade, alienar exatamente a classe, os filhos da classe trabalhadora. Então, acho que esse trabalho de base, esse trabalho de discussão a respeito dessas contradições que são inerentes ao capitalismo é essencial para a gente conseguir formar novas gerações de pessoas combativas, de pessoas que, de fato, vão para a luta e que entendem essas contradições. Então, acho que é uma luta talvez, né, xotesca, a gente precisa mas isso tem que ser feito de alguma forma. Obrigado aí, gente, é isso. Para esse início aqui, é isso que eu queria falar. Nós que agradecemos, Gabriel. Pessoal, é o seguinte, infelizmente hoje a reunião não deu certo igual a semana passada. Eu marquei ela antes, tentando ver se semana passada funcionou. Ela durou mais que 1 hora, quando eu agendei, mas hoje não agendou. Então, está faltando aqui, dizendo que faltam menos de 10 minutos. Então, é o seguinte, estão inscritos aqui, veja aqui, Marcelo, Álvaro, Ângela e Edelson. Eu vou criar um outro link, aliás, já criei um outro link, eu vou mandar aqui no chat, e eu vou pedir para vocês clicarem nesse link, e vou mandar no WhatsApp também. E aí a gente passa para outra sala, tá bom? E continua a reunião na outra sala, pode ser? Nós estamos aqui em 19. Vou mandar o link aqui, ó. Sucinta, e porque eu sempre tenho medo que um ou outro se perde nessas mudanças de link. Tudo bem, Pode ser, só que... Pode ser, só que nós falta só 8 minutos. Não, mas ela é 2. Ela é 2 minutos. O máximo é 5. Ângela, fica à vontade. Enquanto isso, pessoal, já pode entrar na outra sala também. Não, você tem que abrir o microfone, Ângela. Isso. Eu acho que meu filho passou uma mensagem errada. Ô, Álvaro, eu vou ter que fazer um curso. Deixa eu falar com você, não entendo muito de tecnologia, mas concordo plenamente com o Marcelo, o Álvaro, sabe? A gente tem que ir de cima. O que eu faço, né? Não me envergonho de ser analfabeta, não me envergonho de ser quem eu sou, mas eu sou pela classe, né? Que eu já fui muito pobre, Marcelo, eu passei por tudo isso, entendeu? Que tive que lutar muito pelos meus irmãos para crescerem na minha época, eu tinha que comprar livro para estudar, essa dificuldade. O que eu posso, em que eu ajudo, Marcelo, pessoal? Eu ajudo esclarecendo as outras pessoas menos esclarecidas que não sabem, entendeu? Era só isso, gente. É porque o meu filho passou mensagem errada. Aí, tá bom, Álvaro? Obrigada a vocês todos. Não foi errado, não. De qualquer maneira, a mensagem deu certo. Porque... Isso. É importante a gente saber, Ângela, que a nossa participação
o nosso conhecimento político está completamente ligado a isso mesmo, ao que você faz na sua vida, né? Ao que a gente faz na nossa vida, em todos os momentos. Então, não tem dessa, eu não conheço política, conhece sim. Você tem muita experiência política, como todos nós temos. Mesmo aqueles que às vezes querem, mas também tem. E principalmente nós que nos preocupamos com o outro. Porque, infelizmente, na política tem muito isso. Eu preocupo só com o próprio umbigo. E nós aqui, nós sabemos que a esquerda, em geral, ela se preocupa, além, né, do próprio indivíduo, ela se preocupa com a sociedade. Mas, pessoal, então vamos passando para outra sala, porque aí a gente continua na outra sala. Ó, a Ina já está. Agora, então, o Marcelo e depois eu. Bom, pessoal, voltando aqui às questões que eu tinha colocado e as intervenções dos companheiros, o que fica claro é o seguinte: o Wander levantou muito bem aí o advento da crescimento, né, da extrema-direita na Argentina, no Chile, isso é muito preocupante, na Europa. E como que a gente deve entender esse crescimento da extrema-esquerda? Porque, infelizmente, pessoal, da extrema-direita, porque, infelizmente, pessoal, a esquerda ela não está se colocando como antissistema. A extrema-direita que está se colocando como antissistema. Então você vê o Bolsonaro batendo no judiciário, batendo na imprensa, batendo em uma série de questões. É claro que ele está fazendo demagogia. É claro que ele está mentindo para a população. Mas ele está passando essa posição de antissistema. E o que nós fazemos? A gente elogia o judiciário, a gente elogia a polícia, a gente elogia o sistema, a gente elogia a nossa democracia, que é uma farsa. Então, ou seja, quando a população que é massacrada pelo judiciário, que é massacrada pela polícia, que é massacrada por esse sistema, ela olha para a esquerda, ela não vê na esquerda, apesar da boa intenção da esquerda, ela não vê na esquerda uma real vontade de mudar com esse cenário que está todo por aí. Então, nesse ponto, a extrema-direita ganha espaço. Então, nós vimos lá na Argentina a esquerda ceder a candidatura natural da Kirchner, da Cristina Kirchner. Ela cedeu para ser vice, quando ela deveria ser cabeça de chapa. Cedeu para ser vice de uma pessoa que é um esquerdista meia-boca, que é Alberto Fernandes, muito meia-boca, e agora as consequências estão vindo lá. Fizeram um governo que não foi de ruptura, que não foi radical, e o que estão vendo? Tomaram a cachapante derrota agora no Senado. O governo de esquerda vai ter que ceder à oposição para aprovar as medidas, e temos um candidato de extrema-direita liderando as pesquisas na Argentina. No Chile, que nós comemoramos tanto aquela constituinte, foi uma constituinte negociada com a direita, entre a esquerda negociada, uma constituinte que, para ter mudanças efetivas, foi negociado lá que precisa ter uma votação absurda dentro da Assembleia Constituinte para fazer mudanças, ou seja, não vai ter mudança, vai ter mudanças tímidas. Então, gente, é isso que a gente tem que colocar para a população. Enquanto a gente ficar fazendo esse joguinho parlamentar, limpinho e cheiroso, de ser menino bonzinho, comportado, essa população pobre que está sendo massacrada, eles não vão sentir firmeza na gente. Eles podem até eleger o Lula o ano que vem, mas vão eleger o Lula naquela crença infantil de salvador da pátria. E o Lula não é salvador da pátria. O Lula precisa de um Congresso forte. Precisa de deputados e senadores que o apoiem. Por isso que eu falo, o PT tem que ir ano que vem com uma proposta concreta, um programa muito radical de ruptura, um programa muito radical e aproveitar a força política e a máquina eleitoral que o PT tem e apostar suas fichas numa candidatura de esquerda, sem aliança com a direita e falando diretamente ao povo. Que se nós tivermos a maioria no Congresso, nós vamos fazer. Se nós não tivermos maioria no Congresso, nós não vamos conseguir fazer. Porque todo mundo viu o que é esse Congresso. Tiraram a Dilma. Todo mundo viu o que é o TSE, o que é o STF. O que o TSE fez, não caçando a chapa do Bolsonaro, foi uma vergonha.
Aquilo dali foi uma palhaçada do Alexandre de Moraes, que está sendo festejado por parte da esquerda, né, por medidas arbitrárias que ele está tomando, fazendo demagogia. Ele virou e falou o seguinte: ó, tudo bem, houve mentira, mentirada danada, mas não tem provas. Mentira dele, tem prova sim. Aí ele falou assim: da próxima vez nós não vamos deixar. Isso é piada, gente. Isso é piada. Acreditar num sujeito desse. Um sujeito desse que vai ser presidente do TSE o ano que vem. Não vamos nos esquecer disso daí. Um tucano. Alexandre de Moraes é tucano. É um ministro do governo golpista do Temer. Por isso que nós temos que ir com uma campanha e dizer para o povo o seguinte: nós vamos fazer uma reforma no STF também, no judiciário. Nós temos que ser revolucionário, pessoal. Se não dá para fazer revolução agora, pelo menos a gente tem que preparar o terreno e tem que ter coragem para isso. E a única forma de preparar um terreno para a revolução é reformas duras e ruptura total com esse sistema. Então, só complementando aqui, lá no Chile, né, nós temos aí um candidato de extrema esquerda também, de extrema direita forte, tá? No Peru, o candidato que foi de esquerda, que foi com um programa radical, e ganhou, hoje está tendo que ceder, está cedendo, está traindo o programa de governo dele lá no Peru. É o que está acontecendo no Peru. Aí vocês falam assim: tá vendo, Marcelo? Você está errado. O cara foi com um programa de ruptura, mas no final teve que fazer aliança. Só que é o seguinte, pessoal. Esse sujeito que apareceu lá no Peru, ninguém conhecia ele. É um aventureiro. Caiu de paraquedas lá. É diferente. Não é um Lula. Um Lula, se for com um programa de ruptura e ganhar com o Congresso, com essa narrativa, precisamos de um Congresso de esquerda. Se não for de esquerda, gente, continua votando no Bolsonaro, continua votando aí no Alckmin, quem vocês quiserem. Porque nós não vamos conseguir resolver nada. Nós temos que ter esse diálogo sincero e direto com a população. É preciso ter coragem para isso. Porque senão nós vamos mais 5 anos nessa lenga-lenga, com um Congresso conservador, com a faca no pescoço a todo momento, correndo o risco de ser empichado. E fechando rapidinho, vocês me desculpem, que eu acho que hoje, de repente, eu não vou falar mais, a vitória do Daniel Ortega, lá na Nicarágua, e a questão de Cuba, aí, que foi levantada pelo Vander, né? É muito importante, pessoal, a gente defender Cuba. É muito importante a gente defender o Daniel Ortega. É muito importante a gente defender a Venezuela. Não porque Maduro seja santo, não porque Daniel Ortega seja santo, e nem porque o sistema político de Cuba seja o melhor possível. Mas é porque, pessoal, são governos e são governos que são anti-imperialistas, estão contra o imperialismo. Nosso inimigo maior é o imperialismo americano. Então, esses focos de resistência que nós temos têm que ser valorizados, nós temos que defendê-los sim, porque como socialistas nós temos que defender. Então, é muito importante que a gente faça esse movimento. Tá? Então, eu queria reforçar isso. Enquanto a gente tiver com um discurso moderado, a gente não vai conseguir fazer frente à direita e muito menos à extrema-direita, porque a extrema-direita está se colocando como antissistema e nós temos que ser isso, antissistema, porque sistema não dá. O planeta está falindo, está se esgotando, nós vivemos um colapso moral, social, ecológico, de tudo econômico, e nós precisamos acabar com esse sistema e para isso nós precisamos realmente mudar a nossa narrativa. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, agora estão inscritos eu, o Vander e a Luísa. Luísa, por mim, Luísa, você não falou ainda, se você quiser fazer a sua intervenção primeiro e o Vander concordar, pode ser? Por favor, então. Boa noite, companheiros. Eu falei que eu não ia falar, que só ia ouvir hoje, mas eu não consigo, né, gente? A gente está aqui, tem que falar mesmo, né? Nos expressarmos. E eu estava prestando, assim, lógico, todas as falas do Gabriel, do Edelcio, né, de todos, do Vando, são extremamente importantes, mas essa última fala do Marcelo sobre a questão
desse radicalismo no sentido, e também não foi só o Marcelo, foi uma outra pessoa, acho que é o Gabriel que falou de ir na raiz, né? Ele citou até o Boulos lá, e eu estava vendo ontem no Twitter o Glauber falando também sobre a questão de reestatizar as empresas, né? Que está um movimento, de acordo com o estudo na Holanda, desde 2000 já foram 800 empresas que voltaram para o governo na Europa, e eu acho que a ideia é justamente a gente trazer esses debates mais na raiz mesmo. Só que a minha preocupação também é o entendimento da população, porque ao mesmo tempo que o Lula, aqui em Minas, por exemplo, ele está numa condição muito favorável, né, está com uma porcentagem muito alta em relação aos demais candidatos, na mesma proporção está o governo do estado, Zema. Então, ô Marcelo, a interrogação é, será que a população ela tem condições de entender essas falas? Sabe? Quando fala da questão da reforma, da educação, eu acho assim, eu acho que, ao contrário do que aconteceu no Peru, que um cara veio com uma proposta muito radical e depois, como ele caiu de paraquedas, né, e não conseguiu sustentar, talvez o caminho seja esse. A gente não cobrar tanto do discurso do Lula, mas cobrar dos parlamentares, fazer uma campanha de deputados e senadores mais radical, nesse sentido. Vamos eleger deputados da esquerda. Não adianta, se você quer educação, saúde, eleja um deputado da esquerda. Eu acho que nós temos que começar a trabalhar essa questão do parlamento, porque na leitura no imaginário da grande população, o Lula ele está indiferente do discurso, sabe? Ele já está consolidado, e no sentido que a maioria das pessoas já consegue identificá-lo, e na hora que nós formos para a campanha mesmo, ele conseguirá agregar mais, né? Trazer mais pessoas, porque a população tá passando fome. A Gleice até postou agora à noite no Twitter que apenas 26% de crianças, 26% das crianças de 2 a 9 anos conseguem fazer as 4 refeições hoje no Brasil. Então, a população está passando fome, a população está desempregada, e realmente a esperança dessa população é que alguém chegue lá e resolva isso. Esse debate sobre, é importantíssimo que nós, militância, nós consigamos dialogar, expor, impor, entre aspas, esse debate entre nós, parlamentares, porém, a população, eu não sei se ela conseguiria absorver isso, sabe? É um pouco contraditório, porque é contraditório, né? O Zema e o Lula é a contradição máxima, né? Como se explica isso? Hoje o Zema proibiu que os professores se alimentem na escola. Vai ser pesado por aluno e o que sobrar tem que ir para o lixo. O governador do estado proibiu que professores se alimentem na própria escola. Então, e é esse governo que está aí, que está lá em cima nas pesquisas. Como que explica isso? Então, talvez a gente também falhou nessa questão de distribuir essas responsabilidades, sabe? E eu acho importante que agora o nosso discurso seja básico. É básico mesmo. Não o debate entre nós, entre a militância, mas para a grande população tem que ser uma coisa mais básica mesmo. E aí o radicalismo se dará depois, quando nós tivermos um congresso e um governo que realmente consiga fazer, tá bom? Eu não ia falar, gente, desculpe, falei 5 minutos, né? Um abraço. Tchau.
Tá ótimo, Luiz. Ainda foi muito pontual em relação ao tempo. Você está de parabéns. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Agora Obrigada. estamos inscritos eu e o Vander. Parece que ninguém mais se inscreveu. Tá? Vocês podem se inscrevendo aí, que eu vou começar aqui, então, a minha parte, depois o Vander. Pessoal, eu tenho para dizer primeiro o seguinte, de forma rápida, assim, só para passar aqui por Lafayette, porque nós estamos em meio a uma CPI da pandemia, da Covid-19, né, da atuação da prefeitura aqui em Lafayette, e hoje vai ter um depoimento de um sujeito que fez uma série de acusações sobre a pandemia. Ele está fazendo um depoimento hoje na Câmara. Então, só para informar mesmo as pessoas, eu não sei o que vai acontecer, mas infelizmente, eu tenho uma visão de que a probabilidade que aconteça com essa CPI da Covid na Câmara aqui em Lafayette seja o mesmo do que aconteceu com a CPI do transporte público aqui em Lafayette, que foi o quê? A CPI fez um excelente trabalho, eu achei que foi muito minucioso, bem completo, apresentou um relatório detalhado, explicando várias omissões e falhas da prefeitura, das empresas, da empresa, no caso, que presta serviço aqui na cidade, da comissão de transporte do município, né, da Câmara e da Comissão Municipal de Transporte, que deveria ter tomado providências com antecedência, e, no entanto, na prática, o que aconteceu foi que Lafayette ficou 5 meses sem ter transporte público, né, municipal, transporte de ônibus, e agora está com um contrato emergencial e não sabemos como é que vai ser o ano que vem, porque ainda não conseguiram fazer um contrato de licitação para colocar essa licitação em andamento, pelo menos até o presente momento. E transporte público é um problema hoje que não é só daqui do município, mas você vê como é que está o tamanho desse problema quando você vê Belo Horizonte, a mesma coisa. O prefeito está sendo ameaçado de impeachment, também por conta de uma CPI do transporte público municipal lá em Belo Horizonte. Você pega, por exemplo, o Zema, está lá recebendo recursos, dizem que milionários, daquela tal de Buser, para poder oficializar o transporte clandestino, que na verdade é o que faz, é uma concorrência desleal com as empresas, porque eles hoje não podem trabalhar, mas o governador e os seus apoiadores recebem recursos e tentam aprovar. O governador, inclusive, vetou uma lei que já tinha sido aprovada na Assembleia, e parece que agora o veto dele caiu. Não tenho certeza, mas me parece que o veto dele caiu. Mas, ou seja, ele está o tempo todo contra o público, porque, na realidade, infelizmente, nós temos que perceber o seguinte, essa história de Uber, por exemplo, de Buser, de iFood, tudo isso daí é reflexo da precarização do trabalho. Isso daí é o sonho daqueles que pregam o Estado mínimo. A gente acha que é bom porque a concorrência não é verdade. Para o público, não, isso daí não é concorrência. Isso daí é depredação daquele meio. Porque o que acontece é o seguinte, quando não tem regulamentação, como é hoje o Uber, o Buser e esses outros que utilizam esses serviços, eles promovem entre aspas, concorrência, mas sem nenhuma regularização. Então, as pessoas estão trabalhando sem direitos trabalhistas, sem direitos sociais, sem atentar nenhuma. Essas empresas não podem ser responsabilizadas por nada. Elas sequer são proprietárias, por exemplo, o Uber não tem nenhum carro, o Buser não tem nenhum ônibus, e o iFood e essas outras empresas não tem nenhuma motocicleta, nada disso para entrega. Então, ou seja, elas exploram ao máximo as tecnologias para poder fazer o quê? Aumentar a exploração humana do trabalho humano. Então, nós temos que tomar conta disso, nós temos que discutir esse tipo de situação, porque o que a Luísa falou é verdade. O Zema, assim como o Lula, está muito bem avaliado. Infelizmente, nós não temos o espaço para poder fazer a crítica que eles têm. E esse é um problema que sempre foi um problema para a gente, e o reflexo é isso agora. Nós estamos vendo o Lula lá na Europa com o papel desfazendo o trabalho que o nosso governo não faz,
Né? Ele não foi só na França, como estadista, foi recebido no Parlamento Europeu, né? Na União Europeia, no centro político da União Europeia, aplaudido de pé, etc, etc. E, no entanto, aqui fingiram que não aconteceu. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Então não vamos brincar mais. Não é assim que funciona. Infelizmente, nós sabemos. Essa é a condição atual da realidade política que a gente vive. Meu tempo acabou. Eu só queria, para concluir aqui, falar de mais algumas coisas, que é a terceira via, só para comentar sobre a terceira via. A terceira via tem dificuldades, tá? Por quê? Porque o que aconteceu de 2018, principalmente, para cá, foi que a extrema-direita tomou o espaço da direita. O que aconteceu foi isso. Não é a extrema-esquerda, como o Marcelo, tem que ser extrema-esquerda para bater a extrema-direita. Não é isso. É a esquerda que continua com o seu espaço. Né? O Haddad mostrou isso. O Lula sempre mostrou isso, né? Desde 2002, nós mostramos o espaço da esquerda. Nunca foi extrema, mas sempre fomos esquerda. E a direita perdeu espaço para a extrema-direita. A extrema-direita engoliu a direita. Então, eu não acho que vai ser fácil para a direita recuperar esse espaço, porque eles estão disputando, não é com a esquerda. O nosso espaço já está mais ou menos delimitado, e as pesquisas mostram, a situação do Lula mostra exatamente isso. O que está acontecendo é que a extrema-direita, para a direita conseguir fazer essa terceira via ser viável, ela tem que lutar contra a extrema-direita. E ela não, pelo menos o que eu vejo até o momento é que isso não está acontecendo, nem no Brasil, nem no mundo. É a extrema-direita que está assumindo a posição da direita e dominando esse lado da política. E a gente sabe as consequências terríveis que a extrema-direita promove no mundo inteiro, não é só no Brasil. A gente vê, por exemplo, a situação da Covid, né, só para concluir, a gente vê a situação da Covid, quanto que nós melhoramos a nossa saúde pública, né, com a vacinação, e ainda assim eles insistem, já tem 50% da população vacinada, mais de 50%, chegando em 60%, completamente imunizado, 70 e tantos por cento da população com uma dose, e ainda assim eles insistindo em ser antivacina. Quer dizer, felizmente no Brasil nós não temos um movimento como o da extrema-direita nos Estados Unidos, que 30% da política lá é do movimento anti-vacina. E não é só contra a Covid, é contra todas as vacinas. Por isso nós estamos tendo não só... lá tem essa tragédia que foi a Covid lá, de número de mortes e vítimas, etc., mas também de outras doenças, muitas até que já tinham sido extintas, né, nos nossos territórios. E estão voltando por conta disso. Eu espero que a gente consiga mostrar que com a esquerda não é ser antissistema, como o Marcelo está dizendo, porque, por exemplo, a polícia faz o massacre que ela faz, comete os massacres como cometeu em Varginha, em São Paulo, né, no interior, em vários lugares do Brasil, e o governador elogia. O Wilson Witzel lá no Rio de Janeiro elogiava, o Cláudio Castro atualmente elogia também, o Zema aqui em Minas elogia, o Bolsonaro elogia, e muita gente segue isso. Então, isso não é que conversa que é essa? Sabe, antissistema em outra situação, antissistema somos nós, ao defender o Estado trabalhando forte contra o Estado mínimo, o Estado presente na vida das pessoas, não para trazer tragédia como essas que a gente vê. E a gente é que critica essas críticas. Tanto que você vê que são os deputados e deputadas, os senadores e senadoras da esquerda que são ameaçados por defenderem os direitos humanos, por defenderem a atuação correta de como deveria ser da justiça, da polícia, da política e de todos os segmentos da sociedade. Nós defendemos o lado certo, então nós temos que dar clareza para a população e mostrar, inclusive, nas próximas eleições, com a mais absoluta clareza, o que foi o governo do PT. O que é que a população viveu, assim, teve de experiência real, porque fez diferença na vida de todo mundo. Que é por isso que o Lula está hoje bem como está, e infelizmente não estão os nossos pré-candidatos a governador, etc., que deveriam estar também. Nós é que temos que fazer esse papel, lembrar todo mundo o tempo todo as qualidades das políticas da esquerda. Agora, é claro que eu também defendo uma aliança da esquerda. Agora, nós não podemos empurrar o resto da sociedade brasileira, que não é todo mundo extrema-direita, para a extrema-direita. Nós temos que saber, entender, perceber aqueles que querem
nos apoiar, nós não podemos chutar a bunda deles. Nós temos que ouvir. E isso o Lula tem feito muito bem. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o Lula está mais do que correto. Essa viagem na Europa está mostrando isso de forma mais clara do impossível. O Lula tem dito em todas as suas falas, o discurso dele é em relação ao que a gente precisa realmente defender, é sempre o espírito público, a defesa do público, do Estado forte para o povo, para a defesa das condições de vida da sua população, no Brasil e no mundo. Então, acho que nós temos que persistir nessa ideia e mostrar isso para todo mundo, porque é só assim que nós vamos fazer o que fez em 2002. Elegeu Lula e eleger junto 91 deputados do PT, só do PT, que foi o que aconteceu em 2002. Isso permitiu que o Lula conseguisse fazer os governos que ele fez. Foi a Dilma ganhar a eleição com o Congresso da direita, indo para a extrema-direita, como foi de 2014, e agora o de 2018, que parece o pior Congresso da nossa história, e nós estamos vendo a tragédia que é para o Brasil e para o mundo inteiro. Governos de extrema-direita, ainda mais em países do tamanho e das potencialidades do Brasil. Então, eu agradeço, desculpa, depois, se for o caso, eu me inscrevo de novo, mas eu vou passar para frente aqui, porque tem mais gente. Valeu. Wander, agora. Realmente, assim, eu gosto, como o Edelson falou, acho que o Gabriel também falou, foi o Gabriel, de fato, sobre as falas do Marcelo, realmente é muito bom sempre ouvir elas, dá uma lufada de ar, faz a gente pensar sobre o que a gente quer como nação e as alternativas. Mas, realmente, assim, eu fico muito temeroso, isso é muito triste, ter medo de buscar essa alternativa pela esquerda, realmente essa guinada mais radical pela esquerda. E talvez fosse realmente a única solução no médio e longo prazo para transformar o Brasil de uma forma mais radical. Mas realmente, assim, dá muito... É o medo mesmo, né? Aquela questão, assim, de o que vai vir se houver essa guinada radical do Lula, por exemplo. Que não vai acontecer, tá? É um pensamento desejante isso aí. O Lula não vai fazer essa guinada, ele não é a característica dele. Desde os anos 70, 80, ele sempre foi um conciliador de classes, desde a época dos sindicatos metalúrgicos, alguns que estão aqui conhecem essa história possivelmente muito melhor do que eu. E a característica do Lula realmente é a conciliação de classes. Quando ele participa da fundação do PT, é esse processo, e ele não vai fazer essa mudança radical. Isso é um pensamento desejante. O que me assusta também é quando eu vejo o apoio que tem os partidos que vão para essa linha que o Marcelo defende. Porque, assim, infelizmente, são partidos que não conseguem vencer eleições, não conseguem ter representante. Eu sei que é essencial para mim esse pensamento do Marcelo. É da utopia, da transformação da realidade, da transformação da sociedade decadente, extremamente conservadora que nós vivemos. E eu fico muito triste de não seguir esse caminho. Eu gostaria de seguir, realmente. Mas quando eu vejo, por exemplo, eu já falei isso várias vezes com o Marcelo, né, sobre a questão dessa linha dele, a gente conversou algumas vezes, e é muito próximo do PCO. E o que você vê no PCO é a entrada do PCO hoje na esquerda como está. E a resistência que o PCO cada vez mais vem construindo, com o ponto que o Marcelo colocou na fala inicial dele, que é a discussão sobre o pensamento identitário, e o quanto esse pensamento desagrega, quanto que ele acaba fazendo com que muitas pessoas que são progressistas acabam resistindo de forma absurda a uma esquerda mais radical, uma esquerda mais que busca realmente uma revolução. Então, assim, com o exemplo que ele colocou lá, né, da questão do identitarismo, isso acho que é uma das principais marcas aí que eu vejo no meu cotidiano, que acaba acontecendo realmente uma exclusão desses pensamentos de grande parte da população brasileira, que é majoritariamente conservadora, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu vejo com meus alunos, é assustador dizer isso, eu tenho 300 alunos de ensino médio. Hoje, nas aulas presenciais, são o quê? São só de terceiros anos, tá? Presencialmente estão indo 20 alunos por turma, estou com 160 alunos frequentes na escola. E, assim, eles têm uma fala que a gente pensaria a princípio que seria progressista. Mas quando você começa a aprofundar mesmo, analisar e pensar a reflexão, são jovens conservadores. Isso é assustador. E talvez a fala do Marcelo realmente seja necessária essa revolução do pensamento. Mas o que a gente vai vendo, assim, que cada vez mais, e assim, eu fiz umas aulas agora no segundo ano, nos últimos dias, são aulas de turmas mais cheias, 9º ano, 1º ano, e é assustador o que está acontecendo com esse pensamento dessa população. São jovens, conservadores.
majoritariamente conservadores. Quando você busca com eles as propostas de intervenção para lidar com os problemas, as soluções que eles trazem são pela direita. Isso é assustador na prática. E eu estou falando aí de quê? De quase 1.000 alunos pela manhã na minha escola, que é uma escola muito grande aqui no Lafayette. Presencialmente aí deve ter uns 500. Eu acho que os outros professores também, que são professores do Estado, estão percebendo esse processo. E eu gostaria de falar um pouco também, né, na questão de Minas Gerais, essa assustador também, a gente está realmente numa situação deprimente, uma disputa aparentemente entre Calil e Zema, e o Zema nadando de braçada, vai ganhar sem nenhuma dificuldade. Assim, eu queria que o PT, assim, pensar o que o PT vai estar fazendo em termos de alternativa, e hoje o nome do PT parece que é o Reginaldo Lopes, e não está aparecendo, pelo menos até onde eu vi, a última vez que eu tinha visto isso, não está aparecendo na mídia, e você tem um massacre aí do Zema, cada vez destacando mais, a popularidade dele lá disparando cada vez mais, o Calil só vence em Belo Horizonte, na região metropolitana, o resto do estado inteiro está idolatrando esse desgraçado, e o que a gente está vendo aí é o quê? Novamente, um processo que a gente vai entrar, terminando meu tempo aqui, tá, já vou concluir, vou entrar numa escolha, aquela escolha que a gente teve em 2018, em Minas Gerais, entre Zema e Anastasia. Quem vai ser o nome? Calil e Zema? Isso é absurdo. E isso demonstra o conservadorismo extremo da população de Minas Gerais, para mim. E me deixa realmente sem chão. Realmente é necessário muita energia e às vezes dá vontade de fazer igual o Marcelo e radicalizar e ir para a luta, mas realmente é muito difícil. Desculpa esse desânimo, tá? Terminar com essa nota aí, minhas falas, mas realmente está muito complicado. Se ele se serve consolo, Wander, mas nós temos aqui no PT também o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sicuri, que lançou o nome dele, e é o nome que eu acho que seria o ideal para o PT, porque ele vem de 2 eleições para prefeito, então, ou seja, ele vem de uma administração bem avaliada pela população, e é um nome que forte, que a gente que não vai interferir nas possibilidades que a gente tem para o legislativo, que são hoje tão importantes quanto a eleição para presidente e para governador, né? Que é o que a gente está falando de senador e talvez até mais, quando a gente vê o que está acontecendo nesse Senado que a gente tem, que esse Congresso, talvez o legislativo seja até mais importante do que o processo. Por isso que eu entendo até concordar com o Marcelo, às vezes tem que radicalizar para ver se muda essa coisa lá. Beleza, então agora deixa o Marcelo, está o Marcelo só inscrito. Pessoal, e o seguinte, não tem mais ninguém inscrito depois do Marcelo, e são 8h36. Eu vou então encerrar as inscrições na fala aqui do Marcelo. Quem quiser falar também, por favor, nessa fala se inscreva. E Marcelo, vai lá. Bom, eu não ia falar não, mas a Ângela colocou umas questões aqui interessantes, o Wander também colocou. Ô Ângela, você colocou o seguinte, será que a população vai entender... Luísa, Marcelo. É Luísa, Marcelo. Luísa, desculpe. Foi a Luísa. Luísa, desculpe. Será que a população vai entender uma fala mais radical? É claro que vai. O que o Bolsonaro fez? Fala radical. O que o Calil, que está agora disputando aí, favorito aí, o que ele fez? Fala radical. Só que é demagogia, é mentira. Esse pessoal mente compulsivamente. Mas eles já perceberam que existe sim uma radicalização na sociedade. E, ela está latente na sociedade. E a extrema-direita ela está conseguindo dar vazão a isso. Por isso que a extrema-direita está resiliente ali no grupinho dela. Você vê, por exemplo, você vai na internet, a militância de extrema-direita ela está muito mais engajada que a nossa. Os caras entram para brigar mesmo. São ridículos, são argumentos idiotas, mas eles entram para brigar. E você vê a militância de esquerda, ai, estou com medo. Ai, não vou fazer isso. Ai, não sei o quê. Não entro, não sei o quê. Então, gente, o que eu vejo é isso. Existe uma tendência de radicalização na sociedade, porque o cara que passa fome, ele tem tendência a ser radical. Ninguém passa fome passivamente, mansamente. A pessoa se revolta. Ninguém apanha da polícia e acha bom. E quer, vamos conversar. A pessoa quer radicalizar.
Ninguém perde direito e chega na época da aposentadoria e não consegue se aposentar e fica manso diante disso. A pessoa tem uma revolta dentro dela. Ela pode não ter coragem de botar isso para fora, mas a revolta está lá dentro. E é isso que a gente tem que trabalhar, mas não de maneira irracional, como a extrema direita faz. Nós temos que trabalhar isso com um programa, explicar para as pessoas como que nós vamos dar vazão a essa revolta que está inerente a elas. Então, quando a gente for fazer um programa agora 2022, nós temos que virar para o favelado e falar o seguinte, que nós vamos reformar as polícias, desmilitarizar a polícia. Nós temos que virar para o pobre que está esperando 20 anos uma ação na justiça e falar que nós vamos acabar com a mamata dos juízes. Porque é isso que o Bolsonaro está falando, mentindo. Mas nós temos que falar a verdade. Porque existe um poder monárquico no Brasil, resquício de monarquia, que é o judiciário. São pessoas que não têm voto, são pessoas ineficientes, que gastam um recurso imenso da nação e prestam um péssimo serviço para a sociedade. E ninguém mexe nele. Eles se fiscalizam. A penalidade para um juiz é aposentadoria compulsória com salário integral, e eles ganham muito bem. E você vê esse pessoal aí, essa nata que não tem voto, STF toda hora interferindo no processo democrático. Por isso que eu não apoio o que o Alexandre tá fazendo agora. Tudo bem que ele está fazendo contra a extrema-direita, mas amanhã vai ser contra a gente, porque o alvo principal é a esquerda. Então eu acho sim que o discurso radical tem uma grande penetração e tem um grande apelo na população. Nós precisamos fazer, nós precisamos ter essa coragem. Porque se a gente ficar tendo medo, o jornal dos bolcheviques na Revolução Russa chamava centelha. Porque é da centelha que nasce a chama revolucionária. Nós precisamos ser centelha, pessoal. Chega de ficar levando a coisa em banho-maria. Ah, o Lula não vai mudar. Também concordo com o Wander, o Lula não vai mudar. O Lula é conciliador. Mas se o Lula tiver pressão da militância e da base, falando assim, ó Lula, isso aqui nós não vamos aceitar não, Lula. Ô Lula, isso aqui você não vai fazer não, Lula. Ele vai ceder. Porque o Lula é da classe trabalhadora. O Lula sabe. E eu acho que o Lula concilia muito, porque ele não vê essa radicalidade na base ali. Se ele tiver uma radicalidade na base dando suporte a ele, ele faz. Agora, a partir dele, eu acho que realmente não vai partir, não. E fechando a minha fala, a questão do identitarismo que o Wander colocou, eu não vou entrar nessa questão, porque isso daí ela é muito controversa e gera uma ampla discussão. Mas eu acho que a gente tem que discutir isso. Tá? Eu acho que discutir o identitarismo é importantíssimo. Por quê? Pessoal, o identitarismo, eu vejo o seguinte, o que existe é luta de classe. E o que a burguesia está fazendo através do identitarismo é separar a luta do negro, separar a luta da mulher, separar a luta do jovem, separar a luta do índio, como se fossem blocos separados. E aí o que acontece com isso? Ele divide todo mundo. A burguesia está dividindo todo mundo. E está tirando essa consciência da luta de classe. E aqui em Lafayette nós vimos isso claramente. A vereadora LGBT fez um projeto lá para os LGBT serem incluídos nas políticas públicas da prefeitura. E quem que votou contra? O vereador negro. Então isso mostra como o identitarismo ele é frágil, ele é secundário. O que vem primeiro é a consciência de classe da pessoa. Isso é que tem que vir primeiro. E quando eu vejo Rede Globo, quando eu vejo empresas, grandes empresas, Fiat, a Fiat, gente, apoiou Mussolini na Itália. E agora veio tirar onda pedindo a cabeça do jogador de vôlei. Porque ele falou uma fala lá, nesse caso específico, ele teve uma fala que ele virou, aonde vamos parar? Eu não acho que é motivo para terem feito o que fizeram com ele. É um bolsonarista, acredito que seja homofóbico, sim, não sei, não acompanho ele. Mas, gente, o cara perdeu um emprego e ser linchado publicamente porque ele virou e falou assim, aonde vamos parar? Que isso? E a Fiat que pediu o pescoço dele, querendo fazer demagogia, dizendo que não, nós somos identitários. Eu acho que a gente tem que discutir isso mais, pessoal.
para parar de engolir corda da burguesia. Vamos discutir o identitarismo. É importante, a luta do negro é importante, da mulher, do índio, tudo é importante. Mas quando você vê essa luta sendo sequestrada por um discurso vindo dos donos do poder, a gente bota nossas barbas de molho. Então é essa crítica que eu faço do identitarismo que a gente tem que discutir. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, aqui, pessoal, quem se inscreveu no final foi o Francis, o Hilário, o Vander e o Sérgio. Vamos lá, então. Eu proponho, para quem já falou, que você diminui para 3 minutos. E quem não falou ainda, bom. Sim, por causa do prazo, né? Tá bom. Tá. Então, gente, hoje, dia 17 de novembro, e o padre João até ia tentar de entrar, mas está numa audiência pública sobre preço de alimentos. Então, não teve como. E 20 de novembro é uma data, no meio dessa confusão toda, que a gente não vai poder... nós temos que fazer alguma coisa. Então, eu proponho aqui em Lafayette, mas eu tenho certeza que na maioria das cidades deve ter alguma programação. Nós aqui, sábado, nós temos a capoeira de 15 às 17 horas. Eu conversei com um capoeirista para ele aproveitar, né, para dar uma aula gratuita, assim, mais planejado, né, em vez de dar continuidade para quem já está dando curso, seria para novato, para todo mundo. E também seria de 15 às 16h30, e de 16h30 até 17h30 a gente ia ouvir testemunhos de pessoas que, aqui lafaienses, mas pode ser de fora também, máximo 10 minutos, sobre como combater o racismo, né? Porque aí a gente vai a partir de testemunhos da realidade de que os negros, principalmente, que eles vivem, né? Como que eles fazem para superar, né? E a gente também se solidarizar. Então, já está marcado. A Rosilene, que hoje teve dificuldade de entrar, concordou de ajudar também nessa segunda programação. E já convido todos aqui de Lafayette, se puderem estar presentes. A sala da capoeira é em frente à sala do PT de Lafayette. E também alguém que quiser visitar, né, nós aqui, aproveitar, uma sala enorme. Nós vamos ter, mesmo se tiver 20 pessoas, vai ter uma distância de 2, 3 metros de cada um. E aí nós também, pelo menos eu pretendo estar também em Pires, na Paramanhã, onde que está tendo uma organização fora Bolsonaro, uma manifestação fora Bolsonaro, mas também pegando esse tema da consciência negra, né, por ser no dia 20, e pegando assim, de Congonhas, a classe trabalhadora assim, mais organizada, mais animada, né, lá no Pires. Justamente pelo sofrimento que eles já passaram, né? Seja pelos mineradores, seja pela BR-040, seja por ser afastado, né, do centro da cidade. As lideranças, lá em geral, são até as mulheres, que pegam a associação de bairro e lutam, né? Então, eu acho que vai ser interessante também. Então, é mais nesse sentido que estou colaborando com algumas informações. Obrigado, Francis. Estão aqui, então, o Hilário, o Vander e o Sérgio. Só que, pessoal, tem que informar que está faltando aqui, já avisou de novo, está faltando 8 minutos para a nossa reunião terminar. Então, o que o Francis falou vai ser decisivo para a gente, os 3 minutos. Vamos lá. Hilário, Vander e Sérgio. Quando a gente tirou a inscrição dele. Boa noite, pessoal. Só para reforçar aí a fala do Marcelo sobre o radicalismo do PT, eu acho o seguinte, não tem como realmente você ficar tentando negociar uma vez que você passou fome. Eu conheço um rapaz aqui na minha rua, vendedor de picolé. Com essa pandemia, coitado, ele passou um aperto, que a gente aqui teve que se reunir para ajudar ele a continuar a sobreviver até hoje. Então, assim, eu, no lugar dele, eu radicalizaria. Com certeza eu ia fazer qualquer coisa bem radical. E voltando à situação do PT, do partido como um todo, eu acredito que, realmente, como algumas pessoas aí falaram, eu sou novo, né? Estou conhecendo o pessoal, então não vou citar nomes para não errar, mas muitas pessoas falaram que o PT tem que voltar à base, tem que voltar ao chão de fábrica,
PT tem que voltar para dentro dos sindicatos, o PT tem que voltar para as associações de bairro, para mostrar, né, ali, para rever, reafirmar, reacender a chama, a centelha, né, que foi citada aí. Porque se ficar tentando negociar, a gente, enquanto partido, sem radicalizar, eu acho que vai ficar difícil. Porque eu aposto com vocês, gente, eu garanto para vocês, tem muita gente que quer ver o PT ser o PT que ele era. Eu, quando me apaixonei pelo PT da primeira vez, ainda era um garoto, eu resolvi, depois dos 18 anos, ir numa reunião. Aí, na primeira reunião que eu fui, isso gravou dentro da minha cabeça. Eu achei que eu ia encontrar pessoas engravatadas, pessoas bem vestidas, né? Eu fui lá com a minha roupinha, pouquinha que eu tinha. Chego lá, tinha cara de chinelo de dedo, tinha cara com chapéu na cabeça, tinha cara com suor, cheiro de suor, entendeu? Tinha pessoas, as mulheres, às vezes até com o cabelo mal arrumado, a unha sem fazer. E eu falei, nossa senhora, eu estou em casa, cara. É esse o meu partido. E é esse partido que eu quero ver, cara. Então, assim, eu espero que a gente consiga realmente voltar à base, porque a base é tudo. Eu acho que se existe um país, se existe um governo, se existe uma riqueza, é porque o pobre trabalhou. E se tem um rico, tem 100 pobres que fazem esse rico ser rico. E se nós ganharmos esses 100 pobres, quem ganha da gente? É só isso aí, galera. Boa noite. Falou tudo, Hilário. É isso aí. Obrigado. Wander e Sérgio. Wander retirou, então, Sérgio, por favor. Eu vou já adiantar, pessoal, na fala do Sérgio aqui, faltam 5 minutos. Então, eu vou deixar o Sérgio falar e depois o Wander faz a fala dele e a gente encerra com a fala do Wander, tá bom? Já aviso para todo mundo, agradeço e vai lá, Sérgio. Eu vi aqui muitos temas e muitas falas interessantes, mas eu queria frisar que os temas trazidos pelo Marcelo, mas, contudo, eu vejo que nós, infelizmente, não estamos caminhando positivamente nesse sentido, disso que o Marcelo propõe. Infelizmente, eu tenho essa análise pessimista, que, infelizmente, nós não estamos caminhando positivamente para isso. Quando eu falo isso, eu quero questionar, por exemplo, por que pararam os movimentos populares nas ruas. Assim como foi questionado pelo companheiro Robson Salomão e pela companheira Luísa Maria, tudo tem a ver com a conscientização. E nós ainda temos tempo para isso. Vai chegar uma hora que não vai ter tempo mais, quando me refiro às eleições do próximo ano. É claro que sempre teremos tempo para isso, mas falando em eleição, está na hora. Senão vai chegar uma hora que não vai ter tempo mais. Mas eles se referiram à história que o Robson contou do senhor idoso lá que chorou porque o chamavam de comunista, e mesmo essa situação complexa que a Luísa citou em comparação com essa aprovação do governo Zema, que, no meu ponto de vista, é devido à intensa publicidade, intensa propaganda que ele faz do seu governo. Mas, então, existem muitas formas da gente poder fazer essa conscientização. Mas, dentre dessas formas, a mais eficaz, ao meu ver, é o movimento popular nas ruas. E eu ainda não ouvi nenhuma análise nesse sentido, de saber por que parou, e penso que é muito importante, essencial, esse questionamento de por que parou e sobre como retomar. E outra coisa, observação aqui também, sobre esse fato a absolvição aí, dessa não punição, dessa não constatação de que a chapa
Bolsonaro e Mourão, essa, como que fala? Não houve a cassação da chapa. Hein? Não houve a cassação da chapa. Pois é, essa não cassação pelo TSE, Sérgio. Pois é. Então, essa não cassação da chapa, a gente vai ver o seguinte: como o Alexandre de Moraes, que é o futuro presidente do TSE, disse, que na próxima vez vai fiscalizar. Eu acredito que sim. Da próxima vez, com certeza, vai fiscalizar sim, principalmente se for a esquerda quem praticar alguma fake news. O momento é só. Obrigado, Sérgio. Na pinta, para poder a gente terminar aqui. Vou deixar o Wander. Você encerra para a gente. Eu já agradeço a todas e todos aqui presentes e passo para o Wander até a sala cair, tá, pessoal? A sala já vai cair. Vai lá, Wander. Ô, Álvaro, eu passo para vocês aí, quem quiser falar para fechar, acho que eu tenho uma Não, é só fechar mesmo, porque a sala já está quase. quase Porque senão eu terminando. acabaria entrando numa polêmica com o Marcelo e eu acho que não é hora para isso. Mas se você quiser complementar. Obrigado, então, pela participação de